na máquina, tiozão, que agora você vai entender tudo sobre esses caras aí. Então, o lance é o seguinte, tá? De cara, para tentar entender alguma coisa do que acontece do ponto de vista da política internacional entre Estados Unidos e China, para começar, tá? Que eu vou depois listar para você no vídeo e aqui também nesse texto, 5 pontos, ou o início da tensão entre esses dois países, que começou a partir de 2018, quando o Trump assumiu o governo dos Estados Unidos e passou a cumprir, né, a agenda de promessa de campanha, que era levantar barreiras alfandegárias em relação à China, que vem penetrando cada vez mais com produtos baratos no mercado americano, norte-americano, estadunidense, melhor dizendo. Você tem que entender um pouquinho da evolução desses caras aqui. A gente tem que entender, pô, quem são os Estados Unidos, né? Como é que chegou a ser potência? Como é que a China chegou a ser potência mundial? E por que, nessa evolução, agora, recentemente, eles estão em choque? Porque a gente está falando que tem uma guerra, certo? Então, a gente tem que esclarecer cada um desses países para a gente começar a discorrer. Mas, de cara, já grava na tua cabeça aí, tá? Grava esses dois caras que estão aqui em cima, ó. Primeiro, o Trump, e segundo, esse chinês aqui, o Xi Jinping. São os dois protagonistas dessa guerra, esse fight comercial aí, que eu vou explicar para vocês, tá? Rapidamente, vamos recapitular os Estados Unidos, a historinha dos Estados Unidos, que é bem simples. Pega lá a ocupação da América do Norte, lá por volta do século XVI, XVII, XVIII, né? Que culminou na colonização da América do Norte, naquela região litorânea ali do Atlântico Norte, né? Formou as 13 colônias, né? Rola a Guerra da Independência, você sabe historicamente isso. Logo depois da Guerra da Independência, nós tivemos a Guerra da Secessão. Nordeste ganha, e é nessa região que nós vamos ter o início da história atual dos Estados Unidos, porque todo o desenvolvimento vai acontecer ali, percebe? Com o surgimento do Manufacturing Belt, e os Estados Unidos vão ser uma das grandes potências na segunda Revolução Industrial no século XIX, ok? Então, já no início do século XX, após principalmente a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos já começa a despontar como uma potência capitalista à frente da Inglaterra. Beleza? É pós-Segunda Guerra Mundial que tem a consolidação dessa supremacia. Óbvio que você sabe que os Estados Unidos vai disputar o mundo junto com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e já na década de 70 do século XX, quando ocorre a Terceira Revolução Industrial, os Estados Unidos, né, doutrinam essa revolução junto com quem? Com a Alemanha e o Japão. Pô, já eram os caras aí, ó, desde o início do século XX, tá? E essa supremacia, ela continua a se estabelecer quando, então, em 1990, nós temos a queda do socialismo, tá bom? Mas, independentemente, né, dos anos 90, 60, 70, já lá, pós-Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos doutrinou, arquitetou, moldou, forjou, lapidou, beleza? O comércio mundial segundo os seus interesses, através da Conferência de Bretton Woods, que criou o GATT, o Acordo Geral de Taxas e Tarifas, lembra disso? Tudo isso é revisão, não estou falando nada aqui diferente para você. Criou o Banco Mundial e o FMI e padronizou o comércio capitalista mundial em dólar, ó. Os caras não são bobos não, né? Já deixaram tudo certinho para eles. Então, quando você tem o final do socialismo nos anos 90, os caras deitaram e rolaram, né? Anos 90 e anos 2000, supremacia dos Estados Unidos. É quando, então, pós a década de 90, início dos anos 2000, a China começa a incomodar, e muito. Então, já que eu falei da China agora para você, vamos pensar na China enquanto país e evolução, e a sua evolução. Esse império que existe desde a antiguidade, você sabe disso, já estudou isso, né? Sofreu a ascensão dos europeus aí depois da Idade Média, e uma tentativa aí de portugueses, espanhóis, o ápice dessa tentativa de subjugação foram com os ingleses, né, que praticamente geraram algumas guerras ali, a guerra do ópio, a guerra dos boxers, né, desarticula esse império. Então, você tem uma China no início do século XX ali praticamente dividida em duas, né, a China com pessoas pensando no capitalismo, pessoas pensando no socialismo. Essas diferenças, elas são deixadas de lado no primeiro momento devido à Primeira Guerra, e principalmente devido à Segunda Guerra, e principalmente também devido à ascensão de países vizinhos que queriam subjugar a China. Estamos falando do Japão, que buscou na China recursos naturais,
seja lá, vamos pensar assim, minério, explorar ali aquela região das planícies férteis, entendeu? Né? Então, o Japão, a China se defendendo nesse primeiro momento no século XX, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, aí então aquelas divergências lá atrás, no início do século XX, entre capitalismo e socialismo, ficam latentes e rola uma guerra civil. Nessa guerra civil, então, o vermelhinho aí vai ganhar, né? O socialismo chega ao poder, mas não nas mãos desse cara, mas nas mãos de um cara chamado Mao Tse-tung, que promove toda a estatização e o socialismo dentro da China, beleza? E vai levar o país dentro dessa lógica até os anos 70. Quando, então, grava o nome desse maluco aí? Um cara chamado Deng Xiaoping assume o país e promove algumas mudanças, dá uma pitadinha de capitalismo na economia socialista. Vai abrir o país para a entrada de capital estrangeiro. Então, Japão, Estados Unidos vão começar a investir. Por que investe? Vai atrás de mão de obra barata, né? Vão atrás de incentivos fiscais, vão atrás de infraestrutura, matéria-prima, e aí se cria na China a área de zonas econômicas especiais. É essa área que vai fazer a China bombar. Então, a China começa modestamente, 70, 80, dá a queda do socialismo nos anos 90, a China começa a se desenvolver, né, e criar uma estrutura mais encorpada do ponto de vista industrial, começa a abrir os seus tentáculos e esse maluco chega ao poder. Quem que é ele aí? É o Xi Jinping, que veio com umas ideias revolucionárias, assim, sabe? Tipo, recriar a Rota da Seda, né? Ampliar os tentáculos chineses no continente africano, na Ásia, no Pacífico, na Europa, na própria América, percebe? Então, a China começa a crescer a números assustadores do ponto de vista econômico, na casa de 15%, isso é absurdo, isso é um crescimento estrondoroso. E devido à estrutura industrial que eles têm, onde a mão de obra é baratíssima, os produtos chineses chegam muito barato em vários países, inclusive nos Estados Unidos. Quando, então, em promessa de campanha, na campanha de 2017, o Trump falou lá, ó, o seguinte, a American First, é nós primeiro, dane-se os chineses, não vai entrar. Se eu for eleito, vou levantar barreiras alfandegárias. Foi eleito, e a primeira coisa que ele fez em 2018 foi assinar a papelada e levantar 25% de tarifas alfandegárias em produtos tecnológicos da China. Começou a guerra ali, percebe? Porque paulatinamente a China vai fazer a mesma coisa, vai levantar, entendeu? Vão entrar num período aí no ano de 2019 de trégua, mas uma trégua assim que, né, ficou meio em cima do muro, se encontraram lá no G20, o pessoal pedindo para eles diminuírem essa guerra, porque essa guerra implica numa desaceleração da economia mundial, principalmente em bolsas de valores, ninguém quer investir em lugar nenhum se o negócio está zero do jeito que está andando aí, né? Aí o Trump, em 2019, já manda ver mais 25% e mais numa quantidade significativa de produtos chineses, e os chineses vão fazer, sabe o quê? Propositalmente vão diminuir o valor da sua moeda, o yuan, percebe? Quando isso aconteceu, rolou uma desestabilização total e bateu com o início do coronavírus, desacelerou a economia a nível mundial. Então, existe uma apreensão muito grande no mercado por conta dessa disputa. Ai, sardinha, o que mais aconteceu? Ó, vamos lá para o texto da Infomoney aí, tá vendo aí em cima, ó? Das ameaças ao fechamento de consulados, a escalada da Guerra Fria entre Estados Unidos e China e seus impactos. Será que está rolando uma nova Guerra Fria? Né? É futurologia, a gente não sabe, mas tudo está se desenhando por uma disputa entre essas duas potências, né? Então, vamos pegar aí, por exemplo, não sei se você acompanhou aí, nas últimas 2 semanas, os Estados Unidos, o Trump, os Estados Unidos, acusou os chineses, lá na embaixada em Houston, no Texas, lá, de estar espionando os Estados Unidos e a sua produção de cura da vacina. Ah, não, vamos entrar para ver se estão fazendo documentos, puseram fogo em tudo, os chineses puseram fogo em tudo lá, entendeu? Acho que, inclusive, chegaram a expulsar esses caras, hein? Os chineses dos Estados Unidos. Lá na China, a China deu uma contrarresposta. O que ela fez? Foi lá no Tibete, na região do sudoeste do país, e fechou um consulado dos Estados Unidos. Armaram uma reuniãozinha no Conselho de Segurança lá para diminuir a tensão. Então, guerra, cara, os caras estão ali, guerra fiscal, guerra comercial entre eles. Isso é bom ou é ruim? É ruim, é ruim. Quando mexe na economia é ruim, você está vendo aí, ó, pra gente e tal.
Ué, não é segredo para mim nem para vocês que o Trump acusa a China de ter desenvolvido o vírus propositalmente. O Trump acusa. O Trump diz que a OMC não representa os interesses econômicos e comerciais do mundo, retalha a OMC, né? Então, existe essa tensão a nível comercial. E pode cair no vestibular? Pode. Mas eu acho que mais do que conteúdo de vestibular, é um conteúdo de cidadania, porque às vezes você vê as coisas e não entende. Tá aqui, Sardinha News, resumindo tudo isso para você. Beleza?